Imagina, Fabiola, qual é o drama vivido por uma criança assim, que enfrenta o problema da desnutrição, diante da concorrência que ela vai ter que disputar, durante a vida, né? Então, quando você imagina que o principal problema é o problema educacional, o que distancia as pessoas, o que aumenta o fosso entre pobres e ricos no Brasil, é a desigualdade educacional, aí você se dá conta de que há um problema que é anterior à própria educação. É o problema da fome. Pessoa com fome não vai conseguir, evidentemente, ter um aprendizado adequado. Então, são desafios que vão se combinando e que mostram que é muito grande a tarefa dos gestores públicos e da própria sociedade brasileira. Diante de dados tão sombrios sobre fome, a fome a que são submetidas crianças, você nota quanto tempo nós perdemos, Fabiola, com discussões estéreis. É preciso lembrar que nós acabamos de sair de uma campanha eleitoral em que o presidente que reivindicava a reeleição, ele perdia tempo com uma retórica oca que misturava pátria, Deus e família, com ataques a urnas eletrônicas, caneladas em magistrados. Enquanto isso, crianças estão passando fome no Brasil. Não, nenhum gestor público no Brasil deveria ousar aparecer para os brasileiros que trazem aí um espaço baldio entre o esôfago e o duodeno. Nenhum gestor deveria ousar aparecer para esse brasileiro em outro formato que não fosse o de um prato de comida. Mas, às vezes, há na política brasileira pessoas que ousam aparecer de outras maneiras, maneiras inócuas. Então, Fabiola, esta reportagem mostra onde nós deveríamos estar concentrados. Nossa concentração deveria ser absoluta nessas matérias que interessam ao brasileiro mais humilde, a esse brasileiro que está passando fome. Por sorte, nós ultrapassamos uma fronteira em que nós saímos de um governo que travava discussões ocas para um governo que já enxerga a natureza do problema. O Brasil ele é marcado por uma profunda desigualdade. Às vezes parece que é um exagero, ou então parece redundante a gente ficar falando sobre isso, mas a gente tem esses grandes marcos que servem para poder, na verdade, trazer luz para quão profundo ou profunda é essa desigualdade social no Brasil. E é uma desigualdade social tão profunda que ela afeta de maneira também recorrente as mesmas pessoas, né? Eu acho que se a gente for colar, por exemplo, quando a gente olha para para quem está sofrendo mais, né, sendo alvo, na verdade, da, da situação dos desabamentos ou das periferias sendo alagadas agora durante a chuva, todas elas informam para a gente a mesma coisa, né? A desigualdade no Brasil ela é muito profunda e essa notícia da internação por desnutrição, ela é só mais um produto dessa desigualdade que se arrasta aí por décadas, né? Na verdade, desde que o Brasil é Brasil, ele é baseado, na verdade, eu acho, nesse lugar, né? Nessa desigualdade que provoca esse tipo de coisa. Quer dizer, e é a hora que a gente vai notar também e perceber, por exemplo, que o Nordeste é o estado, quer dizer, a região, na verdade, onde estão a maioria desses casos. Quer dizer, é um reflexo realmente dessa desigualdade que se arrasta e que eu acho que é um dos elementos mais urgentes. Josias, não dá você negar o Estado como um todo, o Estado lato sensu tem responsabilidade, evidente. Agora, normalmente, quem controla ocupações, obras na cidade são as prefeituras, são os prefeitos. Eu já fui prefeito de uma cidade com muitos problemas, não são problemas de montanhas, mas também tem problema em alguns morros, e eu posso lhe dizer o que eu fiz. Assim que eu entrei, eu identifiquei todos os pontos de ocupação em palafitas e favelas
e nós fizemos uma linha, nós pintamos todos os últimos barracos e todas as casas construídas com uma única cor, como se fosse uma linha divisória. E dali para frente, nos 8 anos que eu fiquei como prefeito, eu resolvia da linha para baixo. E o que acontecia da linha para cima, eu não deixava mais ser feito nenhum barraco, nenhuma casa. Agora, isso é uma guerra. Uma família que se instala numa área que não pode se instalar. Chega lá dentro, tem 3 crianças, uma mãe, o pai que está trabalhando em outro lugar, e não é uma, são 2, 7, 17, quer dizer, então acaba juntando alguns problemas graves que quase que o prefeito fala, olha, se eu tiver que tirar de lá, eu tenho que fazer em outro lugar. No caso de São Sebastião, tem um agravante. Os terrenos do lado da pista, encostados a pistas, a grande maioria não tem escritura definitiva. A legislação exige que você tenha escritura definitiva para poder fazer uma casa popular em cima do imóvel. Recentemente, nesse mesmo dia que nós estivemos lá, o prefeito de São Sebastião, ele e o Felipe Augusto, ele comentou que, parece que foi em Marizias, tentaram fazer algumas casas num terreno lá, e houve uma rebelião de algumas pessoas que têm os condomínios, as casas nos seus condomínios do lado da praia, que não queriam que fizesse casa popular perto desses lugares onde são mais sofisticados, porque desvalorizaria os imóveis de quem tem mais dinheiro. Então, se você me pergunta, o Estado tem responsabilidade? Eu digo tem. Mas a sociedade brasileira, vivendo com essa distinção desse tamanho, também tem essa responsabilidade. Primeiro, é mentira que o único benefício do presidente da República seja um salário de R$ 33 mil. O presidente da República, Fabiola, ele não, na prática, ele não mexe nesse salário. Ele tem casa, cama, comida, roupa lavada, tem avião no hangar, carro oficial na garagem, um aparato de segurança. Ele tem todas as despesas, todas as mordomias à disposição, tudo o que o déficit público pode pagar é assegurado ao presidente da República. Então, o Bolsonaro mente quando diz, quando tenta passar essa noção de que um presidente da República se sacrifica. O sacrifício não deve ser tão grande, porque o Bolsonaro está abrigado sob o telhado, sob a marquise do déficit público, desde que ele tinha 18 anos de idade. Eu acho que isso foi em 1973, quando ele entrou para o Exército, quando ele virou soldado do Exército. A família Bolsonaro, só em salários, só em aposentadorias, vai custar algo como R$ 100 mil ao contribuinte brasileiro. Então é preciso retirar o Bolsonaro dos cofres públicos. Qual?